A Arábia Saudita depende de dois líquidos, água e petróleo. Muitos consideram o petróleo o recurso natural mais importante do país. No entanto, para os próprios sauditas, a água está se tornando cada vez mais valiosa. O petróleo fez a Arábia Saudita crescer, mas a falta de água irá fazê-la desaparecer. As receitas do petróleo estão crescendo, permitindo a rápida construção de arranha-céus, mas as reservas de água estão diminuindo constantemente. E como se viu, não são infinitas, o fim está próximo e ameaça a existência do reino do deserto. Hoje contaremos a vocês como a Arábia Saudita está lutando com o problema da escassez de água doce, o que são os megaprojetos que o país está desenvolvendo para evitar uma catástrofe, e o que acontecerá se a água na Arábia Saudita acabar. Bem-vindo ao canal Universo Desconhecido. Garrafas de água se movendo ao longo de uma esteira na fábrica de cérebros em Riad, enquanto poças de água se acumulam no chão de concreto. Tanques do armazém zumbem enquanto a água que vem de preciosas fontes subterrâneas passa por um processo de purificação de 6 estágios antes de ser despejada em garrafas. Na Arábia Saudita, existem apenas 2 fontes de água: o mar e os poços profundos descobertos na região central. Então há apenas poços profundos aqui, diz Amis Safar Al-Asmari, que administra uma das 2 fábricas do Bahrein em Riad. A questão do abastecimento de água da Arábia Saudita não preocupa Asmari, talvez não seja surpreendente, considerando que ele ganha vida vendendo água. Estudos mostram que a água em algumas reservas pode suportar o consumo por mais 150 anos. Ele diz que na Arábia Saudita temos muitas reservas, não temos problemas nesta área. No entanto, as suas previsões confiantes não são apoiadas por fatos. Um dos especialistas em águas subterrâneas na Arábia Saudita, na Universidade King Faisal, previu que as reservas de água do reino durariam mais 13 anos. Os recursos da Arábia Saudita estão se esgotando a um ritmo muito rápido, declarou a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura já em 2008. A maior parte da água retirada provém de aquíferos fósseis profundos, e algumas previsões sugerem que estes recursos podem não durar mais do que em média 25 anos. As águas subterrâneas constituem aproximadamente 98% da água doce natural na Arábia Saudita. Os dados mais recentes de especialistas independentes em 2022 são verdadeiramente alarmantes. Mais de 80% da água fóssil da Arábia Saudita já não está disponível. Estes são números aproximados, mas a situação pode ser ainda pior. Isto significa que uma das maiores e mais antigas reservas de água doce do planeta, um dos locais mais quentes e secos, praticamente secou em pouco mais de uma única geração. No entanto, ainda há tempo para encontrar soluções radicais para resolver este problema. Atualmente em Riad, parece que o perigo que paira sobre o reino não é totalmente reconhecido. A cidade está passando por um boom de construção com mais arranha-céus aparecendo. A paisagem da Arábia Saudita está cada vez mais permeada de pequenas vegetações. Estas são plantas agrícolas que surgiram no deserto graças à irrigação. Enormes edifícios próximos são o lar de dezenas de milhares de vacas leiteiras cujas necessidades de consumo são enormes. Até recentemente a água para essas maravilhas era bombeada impensadamente das profundezas da superfície. Os proprietários dessas terras foram autorizados a extrair água de reservatórios subterrâneos sem restrições para sustentar campos irrigados no deserto. A irrigação tradicional, que utiliza mais água do que a irrigação por gotejamento ou sistemas de aspersão, foi usada em 35% das terras agrícolas, o que levou a uma taxa anual de bombeamento de água atingindo um pico médio de 5 trilhões de galões, o suficiente para drenar um lago médio. Esse consumo impensado de água levou a consequências terríveis. Todos sabem que esta cidade no deserto deve sua existência à descoberta de petróleo em 1938, mas poucas pessoas entendem que a água não era menos essencial que o petróleo. Durante décadas foram feitos esforços para fazer o deserto florescer e sustentar a população da cidade, o que levou ao desenvolvimento de projetos agrícolas para cultivar culturas que gostam de água, como o trigo, em terras agrícolas, cuja expansão dependia de estimativas e cálculos aprovados pela família real. Muitos duvidam da precisão das estimativas otimistas da reserva petrolífera do reino. Ainda assim, a ameaça iminente de escassez de água pode ser um problema ainda mais grave. Em 2020, o reino lançou o Programa 4, que visa reduzir o consumo de água dos cidadãos. No entanto, como entendemos que isso não resolverá o problema da escassez de água, o programa visa reformar o setor agrícola que sofre com a escassez de água, reduzindo os incentivos do Estado para os grãos-produção. A área total de terras agrícolas irrigadas ainda não diminuiu, pois os produtores estão mudando para culturas mais lucrativas que requerem uma grande quantidade de água.
Um grande produtor saudita de alimentos está adquirindo terras nos Estados Unidos em áreas próximas a Los Angeles e Arizona, bem como na Argentina, onde pretendem cultivar alfafa, que é essencial para a alimentação do gado. O Plano de Transformação Nacional da Arábia Saudita, Visão 2020, parte da iniciativa Visão 2030, que visa reduzir a dependência de fontes de água subterrânea para a agricultura. Neste plano prevê-se a utilização de 191% dos recursos hídricos para a agricultura em vez da utilização atual estimada de 416%. Isto significa que a Arábia Saudita está utilizando água fóssil que se renova muito lentamente. A dessalinização da água do mar tem sido considerada há muito tempo um meio eficaz para combater a ameaça crescente de escassez de água no Oriente Médio. A Arábia Saudita ocupa uma posição de liderança no mundo em termos do volume de água dessalinizada que produz. Atualmente o reino opera 31 fábricas de dessalinização. A água dessalinizada, ao contrário da água doce natural, é responsável por 50% da água consumida na Arábia Saudita. Os restantes 50% são provenientes de águas subterrâneas. No entanto, isto acarreta elevados custos de energia. E as usinas de dessalinização de processos instáveis também representam danos ambientais, pois sua operação libera poluentes no ar e representa uma ameaça aos ecossistemas marinhos. A tarefa mais desafiadora é mudar os hábitos de consumo de água para evitar uma crise iminente de escassez de água. Nesse sentido, outro grande projeto que o reino pretende implementar, o Projeto do Mar Vermelho, é uma faca de dois gumes. Pois por um lado criará um Éden turístico do tamanho da Bélgica concebido para atrair nada menos que 1 milhão de visitantes anualmente às suas praias imaculadas. 50 novos hotéis serão construídos para os visitantes. Os turistas trarão dinheiro que pode ser usado para aumentar os recursos hídricos. Por outro lado, este gigantesco complexo consumirá ele próprio uma enorme quantidade de recursos hídricos com um consumo diário de 56 mil metros cúbicos. Não é um fato que no final haverá algum lucro, de acordo com a estratégia, pois muitos especialistas sugerem que a Arábia Saudita deveria concentrar-se nas cidades existentes e direcionar os fundos provenientes das vendas de petróleo para a modernização de áreas e cidades pobres. Por exemplo, a cidade de Jizan, com uma população de quase 2 milhões de habitantes, enfrenta problemas de abastecimento de água no seu sistema de abastecimento de água em todos os edifícios, não só nos bairros pobres, mas também nos normais, estão presentes barris de água. Daí podemos concluir que a água não é fornecida continuamente, mas várias vezes por semana e depois é consumida dos barris por meio de bombas elétricas para cada apartamento individual. A mesma situação pode ser observada em outras cidades sauditas. O maior problema é que a água nos reservatórios subterrâneos naturais não é reabastecida. A região recebe uma média de 100 a 200 milímetros de precipitação por ano, tornando as águas subterrâneas nesta região um recurso não renovável, mas ainda em 2023, a Arábia Saudita ocupa o terceiro lugar no consumo de água per capita, atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá. A Arábia Saudita serve como um exemplo claro de como a má gestão dos recursos hídricos pode ter consequências graves para o setor da água, especialmente tendo em conta que as alterações climáticas acrescentam pressão sobre a disponibilidade e qualidade da água. No entanto, a Arábia Saudita também serve como exemplo de gestão do déficit hídrico ao desenvolver centrais de desolação e infraestruturas de reciclagem de água, infelizmente. Embora as autoridades podem não compreender completamente o problema da água doce na região, uma vez que investem centenas de milhares de milhões de dólares em megaprojetos que possam exacerbar o déficit, ainda estão tentando minimizar as consequências e evitar que o país sofra uma catástrofe. O petróleo trouxe esta nação à existência, mas a água, ou melhor, a sua ausência, pode possivelmente levar à sua queda. Esperemos que estas previsões nunca se concretizem. Aprenda tráfego pago do zero, de forma rápida, simples e descomplicada. Se você tem um negócio, já trabalha como afiliado, ou até mesmo não conhece nada sobre o mercado, esse curso é para você. Com mais de 150 aulas, indo desde o básico até o avançado, o Gestor 6D é o mais completo e mais atualizado método de tráfego pago. Você irá receber estratégias modernas e atualizadas para ter consistência e previsibilidade de vendas, cada vez mais escalando seus ganhos no mercado de afiliados. Tudo isso ministrado pelo professor Silvio Roberto, que é especialista em tráfego pago com certificação Google de Marketing Digital e Google Search.
tendo já faturado mais de 5 milhões em anúncios nas suas operações de e-commerce, infoprodutos, eventos e negócios locais, também já tendo formado mais de 50 mil alunos. Se cadastrando pelo link na descrição, você leva 2 bônus gratuitos, que se cobrados iriam sair por mais de R$ 400. Garanta agora a sua vaga clicando no link na descrição ou no link no comentário fixado. Escreva nos comentários o que você pensa desse problema da Arábia Saudita. Você acha que as autoridades estão fazendo o suficiente para resolver a escassez de água doce? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.